Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Fala aí nos comentários se o áudio tá bom, se o vídeo tá legal, tá? Eu vou dar aqui um tempinho para que o Instagram entregue aí a nossa live de quarta-feira no horário do almoço, onde eu vou trazer um caso clínico especial. Todos são especiais, mas infelizmente eu não consigo, gente, passar todos os dias para vocês coisas interessantes que existem no consultório. Então, desde quando eu comecei a fazer essas lives, a ter essa iniciativa de partilhar com vocês algumas histórias dos pacientes que eu recebo aqui, muitas mães vêm me pedindo: doutor, fale do caso do meu filho, por favor. Alguém precisa saber, alguém precisa me escutar, alguém precisa entender minha história. Alguém pode estar sofrendo a mesma coisa que eu e não está sabendo por onde começar. Calma, calma, eu vou procurar contemplar, né? Afinal, a arte é longa e a vida é breve, como já dizia Hipócrates. E com os preâmbulos de praxe, eu peço para que vocês, caso acreditem que esse conteúdo vai agregar, peço já para que vocês, compartilhem, enviem aqui o aviãozinho, enterra o dedo aí no coração, caso vocês estejam gostando da conversa. E se você não deixou sua pergunta naquela caixinha que eu preparei dos stories, tem aqui também uma caixinha de pergunta, bem próximo à caixinha dos comentários, para que você possa enviar, ainda dá tempo. Eu acredito que a gente vai poder responder, se não todas, a maioria delas. Então, o caso de hoje é um caso sensacional. E eu gostaria muito, muito, muito de falar de outros casos. Quero que essa iniciativa possa persistir. Gostaria de trazer para vocês pelo menos uns 3 vídeos na semana. Mas hoje vamos nos ater a este específico. Foi uma criança que eu atendi no final do mês passado, não foi hoje, apesar de eu estar passando a história para vocês hoje. Essa criança está com quase 4 aninhos, mas desde 1 ano e 2 meses tem o diagnóstico do autismo, pelo atraso global do seu desenvolvimento, mas não só da fala, mas do planejamento motor, um atraso em recepção de mensagens, em interpretação, em atender pedidos, involuções graves a partir de 1 ano e 2 meses, quando teve o diagnóstico, muito comprometimento da comunicação, como eu falei, estereotipias, irritabilidade e agressividade, chegando inclusive a morder quando contrariado. É uma criança que não tolerava a introdução alimentar, só há 2 meses que está começando a experimentar alguns sabores diferentes. Antes disso, tinha rejeição e regurgitava só em ver outras pessoas se alimentando. Grande resistência à dor. A mãe acredita mesmo que machucado, muito, muito machucado, ele não chora e não se lamenta. É uma criança que come, manipula as próprias fezes, e como ele tem um transtorno gastrointestinal que leva à diarreia, ele evacua em torno de 14 vezes ao dia, né? Manipulando as fezes e às vezes levando essas fezes à boca. Como o caso era bastante grave, a primeira médica que avaliou foi uma colega neuropediatra, que a mãe visitava, fazia consultas com essa colega. Ela, vendo a gravidade, imaginou, né? Não, aí é uma forma muito mais grave de autismo. A criança demanda de muito suporte, tem muitas queixas comportamentais, tem comportamentos que não são observados em outras crianças com autismo. Ela iniciou então a avaliação genética e a criança chegou a ter o resultado de um teste positivo para síndrome do X frágil, com mais de 200 mutações na área específica do cromossomo X. Então hoje eu vou falar sobre a síndrome do X frágil,
ou também síndrome do cromossomo X frágil, ou também conhecido como síndrome de Martin-Bell, que foram os primeiros descritores dessa síndrome, e é a primeira causa genética herdável, ou seja, hereditária, né, de deficiência intelectual e autismo, uma das principais, né? A gente tem aí outra causa genética também, que é a síndrome de Down, mas a síndrome de Down não é herdável, não é hereditária. Acontece a trissomia a partir daquela pessoa. Já a síndrome do X frágil é herdada, né? Passa através do cromossomo X. Então, a síndrome do X frágil, estou vendo aqui o site da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, para não passar nenhuma informação truncada para vocês. É uma condição genética que causa debilidades, deficiências intelectuais, problemas de aprendizagem, de comportamento, além de diversas piares. Quais são as características que a gente chama assim, características fenotípicas ou faciais, ou muitas vezes no meio médico a gente fala de face sindrômica? É a face mais alongada, com as orelhas antevertidas, às vezes a criança tem uma envergadura mais longa, o pé plano. Então, são características de face que, ao se ver aquela criança, pode-se imaginar tratar-se de um possível diagnóstico da síndrome do X frágil. Ainda que ocorra em ambos os gêneros, ou seja, pode ocorrer tanto em meninas como em meninos, afeta mais frequentemente os meninos e geralmente com mais severidade. As estimativas giram em torno de 1 a cada 4.000 meninos afetados pela síndrome do X frágil e nas meninas, na população feminina, 1 a cada 8.000 meninas nascidas. E a síndrome do X frágil é tão comum que requer uma consideração no diagnóstico diferencial da deficiência intelectual e do autismo, e está entre uma das indicações mais frequentes da análise do DNA, consulta genética e diagnóstico pré-natal. E essa mãe que veio me procurar se espantou porque ela nunca tinha ouvido falar, assim como muitos de vocês também nunca ouviram falar dessa síndrome, mas é muito importante investigar ao se trazer uma criança com o autismo um pouco mais grave ou deficiência intelectual, ou as duas coisas associadas. Inclusive, essa criança tinha também crises epiléticas, atualmente controladas com o uso de medicação. Então, como eu falei, o nome X frágil, ou síndrome do X frágil, se deve à presença de um marcador genético no cromossomo X, que é o cromossomo, né, que a gente herda. O menino é o XY e a menina é o XX. Esse marcador está no cromossomo X, um dos cromossomos sexuais, num sítio frágil no qual a cromatina, que é aquele emaranhado de cromossomos, não se condensa propriamente durante a divisão celular, a mitose. Então, o gene que se procura é o gene FMR1, esse gene que é responsável pela mutação da síndrome do X frágil e que dá instruções para a produção de uma proteína. Essa proteína ajuda a regular a produção de outras proteínas, né, que é como ocorre aí o desenvolvimento e a construção do corpo, né? Genes levando a proteínas e proteínas levando a regulação de outras proteínas. E essa proteína afeta o desenvolvimento das sinapses, que são as comunicações entre uma célula nervosa e outra. Por isso que a gente tem essa apresentação, né, de deficiência intelectual grave, autismo, convulsões. Em meninas também é responsável por uma forma de síndrome de ataxia, que é uma síndrome que está relacionada ao movimento e ao equilíbrio. E praticamente todos os casos da síndrome do X frágil são causados por essa mutação, conhecido como uma repetição de uma tríplice de uma informação de base, de 3 bases, CGG. São essas 3 bases do código genético. O segmento é repetido normalmente no DNA de 5 a 40 vezes, então se tem
de 5 a 40 repetições é o normal, é o que a gente espera do normal. Só que na síndrome do X frágil, para se ter o diagnóstico, tem que se repetir mais de 200 vezes. E entre o 40 e o 200 são aquelas formas de apresentação atenuada ou zona cinzenta, né? Então, se um dos genitores tem uma apresentação de repetição de 100 ou de 80 vezes e passa adiante, essa mutação, essa replicação, pode se incrementar na geração seguinte e causar a manifestação completa da síndrome do X frágil. E como é que é o segmento? Como é que é o tratamento? Então você pode fazer abordagem não medicamentosa com as terapias que nós recomendamos, né, interdisciplinares, baseadas na ciência do comportamento, na análise comportamental, dependendo da apresentação clínica da criança. Então, se for uma criança com muita deficiência intelectual, tem uma forma de organizar a terapia. Se for uma criança mais para o espectro do autismo, tem outra forma de organizar as terapias. Para o tratamento comportamental, você pode modular com medicamentos como risperidona, como o aripiprazol, como o Aldol, né, entre diversas outras. Se tiver transtorno de sono, como essa criança também tinha, pode se associar a algum hipnótico ou a própria melatonina. Então, é um tratamento sempre multidisciplinar, com orientação médica, muitas vezes até necessitando de vários especialistas. Essa criança que tinha a síndrome do X frágil também passava por uma gastroenterologista, passou por um geneticista, está necessitando do acompanhamento de uma pneumopediatra especialista em apneia do sono, porque ela tem apneia do sono, e o sono é muito pouca qualidade, baixa qualidade. Tá? Então tá aí uma informação importante, interessante, de uma síndrome genética bem prevalente, né? Uma a cada 4.000 crianças, enquanto a síndrome de Down é uma a cada 3.000 crianças, mas devido às dificuldades de acesso ao diagnóstico genético, está passando batido, né? Hoje, desde maio, os planos têm obrigação de fazer essa cobertura pelo novo rol da ANS, e sempre que possível, sempre que se desconfiar, sempre que se aventar da possibilidade de ser essa síndrome, pela prevalência, deve ser investigado. Ok, gente? Então, a primeira parte foi do caso clínico. Espero que vocês tenham meditado, aproveitado. Espero que tenha acrescentado essa informação ao repertório que vocês já têm. Se acha válido, pode mandar para alguém que você se preocupa, para alguma criança, mãe de alguma criança ou pai de alguma criança que você se preocupa, para a gente falar a respeito da síndrome do X frágil. E a segunda parte, como a gente combinou, é de resposta a algumas perguntas. Então, primeira pergunta aqui, doutor. Deixa eu pegar. Doutor Gustavo, sobre o tratamento do autismo com canabidiol, o senhor pode explicar? Veja, o tratamento do autismo não é necessariamente com canabidiol. O tratamento é através de intervenções multidisciplinares intensivas. Hora ou outra, se necessário, a gente pode ter também o tratamento medicamentoso, tá? No caso de comportamentos disruptivos, agressivos, inquietação, hiperatividade, um manejo comportamental mais difícil, você pode usar um antipsicótico ou algum outro comportamento para modular, ou algum outro medicamento para modular o comportamento, ou para lidar com transtornos de sono, ou para lidar com o próprio TDAH ou outras comorbidades que surgem. O canabidiol ou outros derivados da cannabis, né, ou extrato da maconha, como tem sido muito popular aí, é mais uma opção, entendam, gente? Ela não é para tudo, é mais um medicamento, e segue um padrão para que se use. Então, naquelas crianças que já tentou-se de tudo, passou-se por medicação de primeira linha, segunda linha,
em doses altas, né, em politerapia, mais de um medicamento. Então, pode ser tentado sim o canabidiol ou medicações à base da cannabis. Agora, a gente tem que, né, esclarecer que nem todo mundo responde com toda medicação, tem seus efeitos colaterais. Combinar qual é a resposta esperada para esse tipo de medicamento, né? E caso não se alcance esse tipo de resposta, aí sim a gente repensar e traçar outra estratégia. E lembrando, não adianta passar medicações, ser mão pesada nas doses de medicamentos se a criança não tiver bem inserida nas terapias necessárias para a sua reabilitação. Tá bom? Muito obrigado pela pergunta. É essencial a gente estar falando sobre esses temas. Sempre são recorrentes. Perguntas a respeito do canabidiol e cannabis sempre recorrentes. Próxima pergunta. Não está ficando aqui na tela. Vamos ver. 2 anos com diagnóstico de autismo, não tem seletividade alimentar, mas pode adquirir? Pode. O cérebro, como eu já falei em outras lives para vocês, é um órgão em constante mudança, constante modificação. Então, o comportamento, né, de rejeição ou transtornos alimentares, infelizmente, podem surgir no desenvolvimento da criança. Claro que quando ela tem uma introdução alimentar bem acompanhada, bem feita, com um cardápio bem variado, diversificado e nutricionalmente adequado, menos provável para o desenvolvimento de transtornos alimentares e seletividade alimentar. Mas pode iniciar com 2, 5, 6, 10 anos, 12 anos, até na vida adulta, tá? Então pode acontecer esse tipo de comportamento mais para frente. É comum o adolescente com autismo dormir mais horas do que o necessário, mesmo sem fazer uso de medicação. Na verdade, é comum aos adolescentes, né? Essa hipersonia. O adolescente tem uma desregulação fisiológica do seu ciclo circadiano, indo dormir mais tarde e também acordando mais tarde, precisando também de mais horas de sono. Então, na adolescência, não só no TEA, né, mas na adolescência, na síndrome da adolescência normal, a gente vê essa alteração do sono fisiológica que é esperada e faz todo sentido o adolescente começar seu horário de aulas à tarde, né? Mas a gente hoje tem esse grande debate aí das escolas promovendo o integral, fazendo com que o adolescente vá à escola logo bem cedo e fique a tarde toda também metido em outras atividades. Tem outro questionamento aqui. Quando é indicado o uso da risperidona, por exemplo, essa medicação pode ser prescrita para uma criança sem o diagnóstico do autismo? Sim, a risperidona pode ser prescrita para outras condições neuropsiquiátricas, não só o autismo, mas é prescrito para esquizofrenia, é prescrito para em crianças, em manejo comportamental de crianças com deficiência intelectual. É uma medicação que age sobre sintomas-alvo, sobre sinais, não é na patologia, não é na doença, não é na condição fisiopatológica, na causa, mas ajuda a manejar alguns sintomas-alvo, como já falei para vocês, irritabilidade, agressividade, comportamentos disruptivos, e pode ser, sim, prescrita off-label. O que é off-label? Fora de bula, né? É uma indicação que é da prática, da praxe, usar, prescrever para crianças até bem pequenas, mas caso a caso, né? Você estabelecer o contato com a família, traçar uma estratégia respondendo o que se espera com a medicação, caso não tenha sucesso, o que é que você vai fazer, qual é a dose mínima que você pretende iniciar, qual a dose máxima a esperar os efeitos, tá? Então pode ser prescrito não só para sinais e manifestações do TEA, mas também em outras condições. TEA e TOD tem relação?
É comum no autismo infantil? Mas sim, é comum, é uma comorbidade bem comum, se eu não me engano, até 1/3 das crianças com diagnóstico do TEA podem manifestar o TOD, que é o transtorno de oposição e desafio, ou transtorno opositor desafiador. Esse diagnóstico pode ser dado até posteriormente, né? Às vezes você consegue fazer o diagnóstico precoce do TEA e depois, com atenuação de alguns sinais que saltavam os olhos do TEA, você começa a perceber e a receber essas reclamações e queixas de um comportamento, né, opositor, do contra, desafiador, recorrente, persistente e que leva ao diagnóstico da comorbidade do TOD junto ao TEA. Outra pergunta, deixa eu ver. Como diferenciar timidez de autismo? Veja, o tímido ele tem uma inibição social em algumas ocasiões. Em ambientes que ele não conhece, em círculos de pessoas que ele tem pouca afinidade. E aí ele fala, né, mas apenas naqueles círculos mais íntimos, no núcleo familiar ou com alguns familiares mais próximos. Já o autismo é caracterizado por dificuldades, deficiências, déficits permanentes, persistentes na aquisição de alguns marcos da linguagem. Tem autista que até fala, mas não faz um uso apropriado ou fluente da linguagem, né? Dependendo dos níveis ou dos graus do autismo. E no autismo, além dessas dificuldades de comunicação e uso da linguagem, até sutilezas da linguagem como sarcasmo, ironia, duplo sentido, eles têm essa dificuldade de reconhecer. Há também os comportamentos repetitivos e os interesses restritos. Então é bem diferente a timidez do autismo. O senhor está atendendo por plano de saúde? Não. Eu me descredenciei em maio, com a mentalidade de poder oferecer aos meus pacientes um pouco mais do meu tempo, um pouco mais da minha atenção. Aí aqueles que eu não consegui acessar, estou também fazendo esse trabalho de informação, de compartilhamento dos conhecimentos aqui na internet, né? E sempre posso dar uma palavra, mas me descredenciei devido ao extremo conflito de interesses que eu tinha com os planos. Então eu tinha o interesse em promover um trabalho melhor ao meu paciente, ofertar a todas as pessoas um melhor trabalho, mais do meu tempo, mais informação, mais psicoeducação. E os planos não tinham esse tipo de interesse. Na verdade, eles queriam baratear o meu trabalho, que eu me limitasse ao diagnóstico e a recomendar terapias não adequadas. Então, devido a essa falha no alinhamento entre a grande empresa e o que eu penso como pessoa e o que eu gostaria de ofertar, caso aquela pessoa fosse o meu familiar ou fosse meu filho, eu me descredenciei. Na verdade, fui convidado a me descredenciar e a me desligar dos consultórios onde eu tinha convênio. Então, hoje meu trabalho é de atendimentos particulares. Eu sei que o preço não é dos mais baratos em relação à média da população que eu atendo, mas eu facilito bastante o pagamento e é o preço aplicado na região. Se você for a outros médicos da minha especialidade, está bem na média, não é nem o mais caro, nem também sou o mais barato, porque julgo que meu honorário, né, a honra daquele horário que eu dou, tem esse tipo de precificação. Tá? Então eu gostaria muito de poder transmitir a todos os pacientes que acham que eu, de certa forma, saí do consultório sem dar uma justificativa, que eu os abandonei, mas aqueles que eu pude conversar entenderam perfeitamente. Eu agradeço imensamente a confiança, porque a grande parte da carta de pacientes que eu tinha nos outros consultórios vieram para o particular, porque realmente julgam que meu trabalho está contento. Outra pergunta. Criança de 7 anos com diagnóstico de distúrbio do processamento auditivo central, DPAC,
E TDAH deve seguir com a equipe multidisciplinar? Sim, com certeza. A gente indica como terapias não medicamentosas para o TDAH a psicoterapia, baseada em intervenções com terapia cognitivo-comportamental, a psicopedagogia, muitas vezes precisa de intervenções em terapia ocupacional e pelo transtorno do processamento auditivo central precisa de reabilitação com fonoaudióloga, né? Aquela reabilitação que eles dizem em cabine, a reabilitação para esse tipo de transtorno de processamento, onde a criança, né, escuta, mas não consegue interpretar, não consegue pôr ali na ordem os sinais sonoros que chegam ao cérebro. Isso pode dificultar muito ainda a lidar com o TDAH. Tá? Um momento. Alô? Oi? Uhum. Tá, pode me passar, tá bom? Uhum. Não tem. Isso pelo agendar. Isso, daqui a pouco eu chamo. Tá, tá jóia. Tchau, tchau. Olha aí, gente, vida real, interrupção na hora da live, né? Como vocês sabem, eu tô aqui no meu almoço e disponibilizo esse horário para vocês. Chegaram mais pacientes, eu vou ter que atendê-los, mas me comprometo a responder o que eu puder das perguntas deixadas aí na caixinha. Peço novamente para vocês compartilharem, curtirem, comentarem o vídeo que eu vou deixar salvo no meu feed do Instagram, no Facebook e no meu canal do YouTube. Tá certo? Deus os abençoe imensamente. Até a próxima e nos vemos por aí. Tchau, tchau.